Boa noite a todos, Thiago Mocelin aqui do canal Livros de História e vamos dar sequência ao nosso trabalho. Vem aqui comigo que eu vou te mostrar o livro na tela. O livro que a gente está trabalhando é esse aqui, ó, História do Brasil República, do professor Marcos Napolitano, pela editora Contexto. E agora a gente está chegando ao fim deste capítulo, a roda da história quer girar mais rápido, a crise dos anos 1920. E aí, seguindo a nossa metodologia, a gente estuda subtítulo por subtítulo. A gente está nesse, as dissidências oligárquicas e o fim da Primeira República Brasileira. Vem aqui comigo que agora esse subtítulo ele é pequeno, mas preste atenção. Desde o início desse capítulo, a gente tem estudado a crítica ao modelo de Estado liberal oligárquico regionalista que foi adotado na Primeira República Brasileira. Esse modelo de Estado que a gente já viu as suas características, beleza? E quem é que estava encampando, impetrando essas críticas? Principalmente o movimento operário e o movimento tenentista. Aí a pergunta que eu te faço: o movimento operário conseguiu que as suas demandas fossem atendidas, aquela legislação trabalhista, alguns direitos sociais, melhores condições de trabalho? A resposta é não, é não. E o movimento tenentista conseguiu implantar a sua revolução tenentista, que pretendia um Estado mais forte, centralizado na figura da União, intervencionista, que adotasse políticas industrialistas, a moralização política, o fim do voto aberto, que permitia lá aquele controle dos coronéis, né? A revolução, os tenentes conseguiram essas demandas? Não, não conseguiram. E aí, eu quero que você preste atenção como é que o autor abre esse capítulo. Vem aqui para a tela comigo. Preste atenção. O autor fala o seguinte, ele traz uma frase de Antônio Carlos, que era o governador, naquela época chamava-se presidente de província, mas a partir de agora eu vou usar só o termo governador. Ele era o governador do estado de Minas Gerais e foi proferido em 1929. Façamos a revolução antes que o povo a faça. Aí volta aqui para mim. Preste atenção na frase. Façamos a revolução antes que o povo a faça. O que Antônio Carlos ele está querendo dizer com isso? Ele está querendo dizer que existia uma percepção generalizada em toda a elite brasileira de que havia necessidade de reformas políticas e reformas sociais, mesmo que moderadas, para frear uma possível guerra civil no Brasil. É isso mesmo que eu estou te falando. Havia uma percepção generalizada que uma guerra civil poderia estar se aproximando caso não fossem feitas reformas políticas e sociais no Estado brasileiro. Por que isso? Porque, mesmo que as lutas operárias tenham sido freadas com muita porrada, tiro, prisão, torturas, mesmo que as lutas operárias tenham sido freadas e que o movimento tenentista tenha sido freado, as elites brasileiras tinham medo que novos movimentos poderiam acontecer e não fosse mais possível frear. E o principal medo era qual? Era que grandes rupturas institucionais, capitaneadas por movimentos populares, pudessem acontecer. Ou seja, havia um medo na cabeça das elites que caso os movimentos operários e populares conseguissem se aliar a algum outro grupo político influente, caso essa união acontecesse, grandes rupturas institucionais pudessem acontecer. Havia o medo que algo parecido com a Rússia pudesse acontecer no Brasil. Havia um medo da propriedade privada ser colocada em questão. Olha só, preste atenção, senhores. Quem eram as elites brasileiras desse momento histórico, 1920?
os grandes latifundiários, donos de terra, os grandes fazendeiros que exportavam café. Eram eles que controlavam o Estado brasileiro. Beleza? Você se lembra disso. Imagina a possibilidade da terra e das contas bancárias dessas elites serem confiscadas e redistribuídas. Pô, isso gera pânico, pessoal. Imagina você que tem aí 100 mil reais na tua conta, né? 10 mil reais, que seja, você tem 10 mil reais na tua conta. Você não teria medo se houvesse a possibilidade de um político eleito ou de um político, alguém que chegasse ao poder, tomasse o teu dinheiro? Porra, é preocupante essa situação. Então, esse momento da política brasileira é um momento de medo. É um momento de medo por quê? Porque, embora o movimento tenentista tenha sido segurado, o movimento operário tenha sido segurado, com o tempo, poderia vir novos movimentos e um movimento popular, né, de âmbito ali parecido com o movimento operário, que muitas vezes colocava em xeque, em questão, o direito à propriedade privada. Havia um medo desses movimentos se unirem com grupos políticos maiores e chegarem ao poder. Existia esse medo, pessoal. Então, para evitar que futuros problemas pudessem acontecer, o que Antônio Carlos fala? Façamos a revolução nós, a elite. Vamos conceder, né, certos direitos sociais e vamos fazer certas reformas, também políticas, para que os ânimos se acalmem no Brasil. A ideia é essa. Vamos amansar o povo. Vamos acalmar o povo. Beleza? A ideia é essa. Aí a pergunta que você tem que fazer é a seguinte. Mas antes da pergunta, vamos lá para o slide para você acompanhar o que eu estou te falando. Olha só. Aqui está a frase de Antônio Carlos, né, que eu já te falei. E havia uma percepção geral que o país precisa de reformas profundas na política e promover avanços sociais, ainda que moderados, para evitar uma possível guerra civil, né? Ou seja, havia um medo de uma união de revoltosos da elite com uma classe do setor operariado. Ou seja, que o setor operariado ele ganhasse força através de uma união ou com a classe média ou com algum grupo vindo da elite. E aí, para isso, para fazer essa contra-revolução, para evitar rupturas institucionais capitaneadas pelas ideias populares, há uma união entre os tenentes, entre o movimento tenentista e algumas oligarquias dissidentes. E aí, na próxima aula, vem aqui agora, volta para mim, e agora na próxima aula a gente vai trabalhar que oligarquias dissidentes são essas. Há um tempo atrás a gente já tinha visto que as oligarquias dissidentes eram quem? Era aquelas elites, aqueles fazendeiros cafeicultores que não faziam parte de São Paulo e Minas Gerais, correto? Daquele pacto do café com leite. Então a gente falava que era sempre quem? Pernambuco, Bahia, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul. Se lembra disso? Entretanto, um fato novo vai acontecer que vai afetar essa união São Paulo e Minas Gerais. Beleza? E vai trazer Minas Gerais para um outro lado, para o lado das oligarquias dissidentes. Só que isso é assunto para a próxima aula. Vamos parar por aqui e vamos dar sequência. Um abraço, tamo junto.